pessoal, tudo bem? Eu sou Cadu Marques, para quem não me conhece, eu trabalho com dança, fotografia e designer gráfico. Esse projeto, Reencontros Artísticos no Pontão de Cultura Cidade Livre, ele foi contemplado no edital 2 da Lei Aldir Blanc. E a proposta dele é que sejam 20 ações em semanas ininterruptas, e já está acontecendo há 3 meses. Na semana que vem vamos ter a última ação. E essa de hoje é a nossa 17ª. Então, espero que vocês se acomodem e tirem bom proveito da nossa programação. E nossa proposta de hoje é trazer uma conversa entre dois meios artísticos que eu sou apaixonado e que eu precisava muito fazer um diálogo entre os dois para compartilhar com os interessados nos dois meios, que seria a dança e a fotografia. Nesse momento, eu trago como foco a dança contemporânea e a fotografia documental, mais especificamente a fotografia do Sebastião Salgado, que eu vou falar mais a fundo à frente, mas basicamente ele é um dos maiores fotógrafos, fotojornalistas da atualidade, reconhecido no mundo inteiro. Mas antes de começar, eu sempre gosto de trazer, no início de alguma apresentação, de alguma conversa, uma citação de um livro de um artista que eu sou apaixonada, que é o Bob Becker. Eu sempre trago algum trechinho dele, e hoje, antes de sair de casa, eu abri uma página aleatória. Eu sempre acho interessante esse caso, essa questão do acaso, do abrir uma página ao acaso, porque sempre eu encontro algum sentido para aquele momento. E, de fato, hoje caiu como uma luva. E o trecho é o seguinte: danificar a existência do corpo com a existência da vida. Danificar a existência da vida com a existência da ideia. Danificar a existência da ideia com a existência do dano. Até que, do fragmento, surja outra unidade possível. Isso diz muito sobre o trabalho que eu vou falar hoje, porque de tanto a gente se quebrar, a gente se fragmentar, a gente começa a construir com essas peças quebradas novos conjuntos. E a história da dança, ela traz muito disso. Ela vai juntando muitas situações, muitas coisas já construídas e vai elaborando novas. E isso que é o legal da arte. Ela está sempre em constante renovação, ela está em constante construção e ela nunca acaba, porque ela sempre consegue se fragmentar novamente e criar uma nova perspectiva e uma nova linguagem. Os slides já estão dando? Vamos começar aqui agora, então, falando um pouquinho lá das origens da dança. Só lembrando, pessoal, que vocês podem fazer perguntas aí no chat, tá? E aí, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer opinião, pode falando aí que a gente vai tentando dar um feedback sempre possível, tá? Então, até mais interessante que a gente tenha essa troca, porque aí torna a nossa comunicação um pouco mais viva, que é o que deixa a arte mais interessante, inclusive, esse diálogo entre apresentador e plateia. Para começar, eu não sei se vocês já sabem, mas a dança ela já foi proibida por um período. Eu vou chegar lá, mas antes de chegar nesse ponto da proibição, eu tenho que chegar lá na definição do que é a dança. A dança, por definição, ela é um conjunto de movimentos ritmados, geralmente executados ao som de uma música. Nossa, mas é um conceito muito pequeno para abranger uma arte que é tão grande e tão diversa, né? Então, hoje, a gente vai tentar trazer a dança como sendo um fenômeno social. Eu coloquei ali como o fenômeno social sendo como descobertas de novos sentidos a partir dos anos da evolução humana. Então, a dança é um fenômeno de manifestação da cultura corporal
dependendo da época em que ele é executado, e dependendo do local, dependendo da história, ele vai se evoluindo e vai acompanhando esse contexto histórico e social. Ela representa diversos aspectos da vida humana e ela pode ser considerada uma linguagem social. Por que uma linguagem social? A dança, ela transmite sentimentos. E a partir desses sentimentos, a gente consegue expressar revolta, a gente consegue expressar nossa religiosidade, a gente consegue expressar os ambientes de trabalho, do costume, nos hábitos, na saúde, na guerra, etc. Então, esse conceito pré-delimitado ali em cima, ele abrange sim, porém ele é muito pequeno para alcançar a complexidade toda que é a dança. Mas, além disso, não podemos deixar de ignorar esse fato aqui, ó, o ritmo. O ritmo, ele vai ser muito importante para trazer equilíbrio e harmonia entre os movimentos. Ele vai trazer uma força, ele vai trazer uma intenção, ele vai trazer de fato, uma intenção para a expressão que aquele movimento vai trazer. Então, o ritmo ele é muito importante, porém, nesse início da história, ele não é tão presente. Vou explicar o porquê. Sempre que falamos de dança, a gente sempre traz também o conceito de coreografia. Sempre que falamos em dança, a gente fala também em coreografia. Por definição, a coreografia seria uma sequência de movimentos presentes em diversas danças. A palavra coreografia é derivada de dois termos gregos, que seria core, que significa dança, e graphein, que seria a escrita. Então, podemos dizer que a coreografia ela seria uma escrita do corpo no espaço. Mas como assim uma escrita do corpo no espaço? Sempre que eu produzo um movimento, que eu faço alguma movimentação, mesmo que eu não tenha uma intenção inicial com esse movimento, eu estou comunicando algo. O corpo, ele fala o tempo inteiro. Então, mesmo que eu não tenha pensado, eu vou fazer esse movimento para transmitir tal ideia, meu corpo está expressando algo, mesmo que eu não saiba. E a pessoa que está assistindo, ela está recebendo uma mensagem, pode ser diferente do que você está transmitindo. Porém, ela não deixa de ser uma escrita, e essa escrita se configura a dança como uma comunicação, correto? Então, a dança é uma forma de se comunicar também. Então, nesse contexto, os bailarinos, eles se entendem, eles investigam, eles observam, eles juntam vários conhecimentos do movimento, e que com elas eles conseguem criar novas formas de dançar, eles conseguem criar novas formas de comunicar. E assim como existem várias formas de dançar, também existem várias formas de assistir. Tem um fato interessante que se fez muito presente nas minhas aulas, tanto de teatro quanto de dança, que foi uma ambição que meu cérebro tem de querer racionalizar tudo que eu faço, todo movimento para mim tem que ter uma explicação, toda ação que eu faço tem que ter um porquê, eu tenho que entender o que eu estou assistindo, e sempre me falaram, acabou, isso está errado, você não precisa entender, você não precisa racionalizar tudo de forma muito milimétrica. A dança, ela sai desse mecanismo de interpretação muito objetiva e ela passa por um processo do sentir. Ela é uma transmissão de emoção. Então, mesmo que eu não entenda de fato o que o bailarino quis passar naquele movimento, o que eu interpretei com aquilo carrega muito de mim. Então, ele também serve como ponto de explicação, entre aspas, para mim, do que é aquela arte. Então, assim como existem várias formas de dançar, também existem várias formas de assistir e de sentir essa arte, correto? Seguindo, procurando uma origem da dança, a gente tem que desde os primórdios, a primeira dança existente foi as danças imitativas. Os povos primitivos, eles tinham movimentação como uma forma de simular uma realidade desejável para ela. Então, eles acreditavam que naquele período
forças superiores comandavam tudo, desde o clima, desde o período correto de pesca, desde o período de colheita, desde alguma catástrofe, sempre uma força superior que comandava tudo. Então, para eles tinham a movimentação como uma maneira de simular uma realidade desejável para conseguir atrair essa realidade. Da mesma forma, também afastar essas forças superiores que estivessem impedindo algum acontecimento. Por isso que a gente fala que a dança ela começa por essa forma ritual e a gente denomina ela como uma dança imitativa. Eles imitavam, de fato, o que eles queriam que acontecesse. Então, a dança, nesse momento, ela possibilita a compreensão e a apresentação de várias práticas culturais, movimentos de vários povos, e ela sempre traz consigo as características do meio em que ela se aplica, correto? Então, ela tem a força, ela tem a intenção, ela tem esse poder de trazer à tona sempre o que nós fomos e que nós somos. Ela é uma forma muito rica de afirmação de uma sociedade, ela é uma forma muito rica de imposição daquele povo, daquela história, e uma forma de registro também na história desses momentos. Então, ela proporciona o encontro do ser humano com a sua própria essência. Eu coloquei ali que ela resgata o significado e atribui novos sentidos à vida. Em muitos momentos, eu já ouvi isso diversas vezes, pessoas que começam a fazer dança, ela faz por um período e ela percebe que com essa forma de se expressar, esses movimentos, elas conseguem ter um alívio da vida cotidiana, elas conseguem sentir mais que a vida dela faz sentido, e ao longo da história elas não conseguem mais manter essa prática corporal, essa prática de dança, mas sempre, em algum momento da vida dela, ela vai sentir vontade de voltar. Porque tem esse fator, a dança, ela resgata o significado, ela traz consigo esse peso, que não é um peso, mas ela é um peso no sentido de importância, ela traz essa importância em relação ao que nós somos, a nossa história. A dança, ela conta uma história. Eu trago aqui alguns exemplos de algumas danças populares regionais, mas existem muitas outras, aqui não é nem a metade do que temos. Temos aqui o carimbó, as danças gregas, as danças indígenas, o samba de roda, o frevo, as danças de Portugal. Tem muitas outras, né? Lá para frente eu vou comentar sobre mais algumas, porém são inúmeras, não dá para trabalhar com elas aqui hoje. Na busca desse resgate de como começou a dança, a gente tem na história da dança que antes do ser humano falar, ele dançou. E, como eu disse, eles utilizavam essa movimentação para contribuir para o dia a dia deles. Então, era uma forma de se comunicar, era uma forma de conversar naquele período. Como tinha traço da religiosidade, das crenças dele como seres superiores, impedindo ou favorecendo algum acontecimento, ela era algo muito presente. Por isso se diz que antes do ser humano falar, ele dançou. Naquele período eles nem tinham fala alfabética, como a gente tem hoje. Desde os tempos mais antigos, a gente encontra nas pedras esses registros que o ser humano desenhava nas pedras, e a gente percebe que, pelos desenhos, a gente percebe que esses movimentos, na maioria das vezes, eram movimentos compulsivos e desordenados. Mas por que compulsivos e desordenados? Apesar de serem povos primitivos, eles não tinham ainda o que a gente tem hoje, que seria uma partitura do que é a dança. A gente não tinha o que a gente tem hoje, que é essa estrutura de como dançar, como falar, como se mover de forma correta. Então, as danças elas partiam de uma necessidade básica. Eles usavam a dança para expressar seus sentimentos, expressar revoltas, mostrar força, reverenciar ou afastar deuses, rezar, conquistar, se divertir, distrair, e entre outras formas que eles utilizavam. Então, essa dança não tinha uma delimitação do que fazer.
elas eram muito espontâneas, elas eram necessárias para aquele período, por isso que ela não tinha uma suavidade, elas eram muito naturais, entendeu? E ela precisava demonstrar uma força, por isso que elas eram convulsivas e desordenadas. Aí a gente tem um fato muito importante, que quando o povo primitivo começa a sair dessa forma de organização, ele passa a começar a conviver em sociedade, passa a se organizar em bandos, a gente tem a introdução da organização do trabalho, por necessidade básica, né, por necessidade de uma sociedade. A organização do trabalho fazia com que eles trabalhassem na caça, na trituração de raízes, de sementes, de frutas. E muitos desses trabalhos, eles eram fortemente caracterizados por marcações rítmicas. Então, era muito presente nesse momento do trabalho deles, pancadas e gritos. Aí que a gente começa a ter uma leve organização do que seria uma estrutura de uma dança, de um movimento. Esse trabalho que eles faziam, que começou a trazer para o cotidiano deles o sentido de ritmo, faz com que comece a se delinear, se desenhar o que seria uma partitura de dança. Mas ainda não era dança, continuava sendo apenas a forma primitiva deles de trabalhar e se comunicar, correto? Nos registros bíblicos, a história é um pouco longa, mas acho que rapidinho a gente termina. Nos registros bíblicos temos muitos momentos em que a dança aparece também, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente tem a presença da dança, e as danças religiosas eram muito executadas dentro de templos e sempre para uma entidade superior. Elas aconteciam dentro de templos, mas também em outros lugares, mas principalmente dentro de templos e sempre para uma entidade superior. Então, quando lá no período grego, Platão, ele chama Sócrates, que é um dos grandes filósofos gregos, para refletir um pouco sobre esse movimento, e ele começa a considerar a dança como uma atividade que formava o cidadão por completo. Segundo Sócrates, a dança ela traria proporções corretas para o corpo, seria uma forma de boa saúde, uma ótima forma de reflexão estética e filosófica, e isso foi muito importante para que a dança fosse considerada naquele período como um espaço a ser ocupado na educação grega. Então, ele começa, nesse momento, a ter uma importância simbólica para a gente começar a ter a presença da dança na educação. Na Grécia Antiga, eles acreditavam que a dança, na Grécia Antiga, eles acreditavam que o corpo e o espírito eram inseparáveis. Eles eram inseparáveis e o equilíbrio entre os dois traria muito conhecimento e sabedoria. E esse conhecimento e sabedoria, ele era muito vinculado à dança. Se eu danço, eu adquiro, a partir daquelas características que Sócrates traz, da proporção, boa saúde, reflexão estética e filosófica, eu consigo trazer um equilíbrio e, com isso, uma sabedoria maior do que seria o ser, do que seriam as questões filosóficas e as questões da época, né? Porém, no entanto, todavia, a partir do século IV, o teatro ele é banido. Vamos explicar por quê. No século IV, a dança perde uma importância muito grande, porque naquele momento, os imperadores eles começavam a adotar o cristianismo. E o cristianismo ele tinha uma ideia de pecado, e a dança, infelizmente, cabia nesses enquadramentos, segundo eles. Então, a dança e o teatro passam a ser considerados pecado naquele período, então eles são condenados. E mais lá na frente, no século XII, a dança é banida. Então, era proibido qualquer prática de dança, era proibido e condenado qualquer prática de expressão corporal, porque senão a pessoa estaria praticando um pecado, né?
dando prosseguimento, a dança ela vai resgatar essa importância dela lá no período renascentista. O período renascentista, ele foi um período muito importante para as artes. Ele trouxe à tona muitas linguagens da arte que hoje é muito presente. E naquele período ele era símbolo de riqueza e poder. Então, o período renascentista ele foi um período glorioso, assim, onde as artes puderam se expressar muito mais. Temos como exemplo aqui no século XV, na Itália, o balé que nasceu do cerimonial de corte. O cerimonial de corte é uma das danças que eu mais vou enfatizar hoje, porque é ela que traz toda uma estrutura do que é a dança hoje, por mais que ela tenha se afastado ao longo do tempo. Ela foi muito importante e ela que traz uma riqueza maior para essa estruturação. Desculpa. Então, nesse período renascentista, eles vão resgatar os valores mundanos e restaurar a valorização do corpo, porque eles começam a ter uma nova visão do que seria o pecado. Então, eles retiram nesse momento as partes corporais dessa categoria de pecado, e ela passa a ter um significado completamente oposto, que seria de poder e de riqueza. Inclusive, na história, eu vou chegar a comentar, ela começa até a ser utilizada como forma de elevar um período político que esteve fracassado, por exemplo. A dança, nesse momento, ele era um privilégio do sexo masculino, então só os homens podiam dançar, e só mais à frente, um tempo depois, que as mulheres começaram a participar dessas práticas corporais a partir das danças folclóricas, mas até então eram só os homens. Aqui eu tenho uma foto do que seria o balé de corte. Aqui embaixo eu tenho uma dança portuguesa. E só retornando lá no período renascentista, que eu pulei uma parte importante, uma das artes mais importantes do período renascentista é a criação de Adão, de Michelangelo, e ela, gostaria de falar um pouco dela, porque ela é nosso símbolo do reencontros artísticos de hoje. Porque como a gente tem um reencontro, né, essa ideia de reencontros traz esse momento do encontro aqui dos dedos de Adão e o ser superior. Aqui nós temos nesse período também as características do renascentismo, que é importante ser dito também, que foi um período que a gente buscou muito a perfeição. Nesse período a gente busca muito o aperfeiçoamento de várias técnicas. A gente começa a identificar muitos aspectos que poderiam ser melhorados nas artes daquele período. Então, tem o surgimento de técnicas mais avançadas. O ser humano ele passa a ser o foco central das obras e o prestígio das habilidades técnicas e criativas dos artistas. Então, os artistas passam a ter muito mais valor naquele período, trazendo um destaque maior para o realismo. Prosseguindo. Agora, falando aqui do balé de corte. O balé de corte, como eu disse, ele foi muito utilizado por um período como uma forma de divertimento da aristocracia. Mas antes disso, eu vou aprofundar um pouquinho mais esse contexto, porque todos os detalhes são muito importantes. Nessa fase do balé de corte, que é a partir do Renascimento, ela é uma fase de consolidação das artes, com a difusão de diversas obras e artistas, e ela começa ali após a Guerra de 100 Anos. No período após a Guerra de 100 Anos, a França ela restaura o seu poder financeiro e central, seu poder central financeiro, e o seu vínculo e seu intercâmbio com a Itália, ela é muito importante para o plano moral, cultural e para o plano humano. O plano humano. Nesse período, temos na Renascença a França passando pelo período do Quattrocento. E no Quattrocento eles têm uma valorização muito grande da técnica. Então a dança ela começa a ser mais erudita, ela passa a ter uma coisa mais poderosa, uma postura mais elevada
daquela dança, então ela traz consigo os primeiros delineamentos de uma dança, que seriam as métricas e os passos. Certo. Nesse período, foi muito importante para a gente ter um profissionalismo maior da dança, né? Então, é tido que nesse momento, os bailarinos, eles não faziam parte de uma classe social baixa, porque eles tinham muitos privilégios na corte, eles tinham muita participação ativa. Então, por eles terem essa participação ativa, eles seriam uma fonte de influência muito grande, eles não faziam parte de uma classe social baixa. Temos aqui como primeiro nome de maior importância da dança, seria o Domenico de Piacenza. Domenico de Piacenza, ele morre em 1462, mas ele escreve o seu primeiro tratado, esse tratado da dança, e esse tratado se encontra atualmente na Biblioteca Nacional da França. E ele é dividido em dois momentos. No primeiro momento, Domenico ele separa a dança em gramática e movimento, em que ele delimita a métrica, o comportamento, a memória, o percurso e a aparência. Então, nesse momento, a gente começa a destrinchar muito mais esse movimento, que antes ele era muito desordenado, então agora ele começa a ser algo mais robusto, mais erudito, mais da classe social alta, tanto que não é à toa que ele era inserido dentro dos bailes da aristocracia, até como forma de divertimento, né, da corte. E o segundo momento ele separa como passos fundamentais da dança daquele período. Não são os passos fundamentais que a gente utiliza hoje, são a dança daquele período. No fim do século XV, o reino da França ele vai voltar a ser o reino mais rico e populoso da Europa. Então, nesse período, Francisco, que era o rei da época, Francisco I, ele foi um grande patrão das artes, iniciou o Renascimento francês, atraindo muitos artistas italianos, e o principal deles, eu trago aqui, que é o Leonardo da Vinci. Nesse momento, temos uma verdadeira vida de corte se formando, e junto com ela, a existência de uma corte de casal dentro dos bailes reais. A corte de casal, como nós podemos ver na imagem, ela era centralizada e as pessoas ficavam em volta apenas assistindo. Eu vou explicar mais à frente por quê. Que eles ficavam apenas assistindo e eles serviam como esse divertimento para as pessoas que estavam ali naquele baile, sabe? E esses bailes chegavam a durar horas e horas, porque ela tinha a junção de vários atributos da dança, das artes. Ele tinha a dança, ele tinha a poesia, um pouco de teatro. Então, ele, de fato, montava toda uma estrutura de uma dança, porém, ela ainda não era organizada em espetáculo. Eu trouxe um vídeo para vocês. Desculpa, pessoal. Eu vou passar agora um vídeo do Balé de Corte que mostra como que era naquele período, só para a gente conseguir ilustrar melhor o que eu estou falando. Só um minutinho. Eu tenho que ir para ver?
Então, pessoal, esse é um exemplo de como eram as danças do balé de corte naquele período. Então, eles eram um tipo de dança muito lento, muito vagaroso, eram passos curtos, com leves inclinações de cabeça e alguns saltos. O movimento era muito rigorosos e rígidos, ele era bastante artificial. Porém, como eu dizia, naquele período, ele era apenas uma dança de balé de corte, ele apenas para divertimento da aristocracia. Ainda faltava organizar essa dança como um espetáculo. É importante ressaltar que, nesse período, as condições políticas eram perfeitas para a imposição da dança como uma forma de propaganda. Então, chegamos na invenção do balé de corte, de fato. Ele é utilizado, nesse momento, para fortalecer o período reinado pelo rei. Enfim, na segunda metade do século XVI, a gente teve um enfraquecimento muito forte da política daquele período. E é bom ressaltar que, nesse momento, quem reinava era a rainha Catarina de Médici. A Catarina de Médici foi uma italiana que ela favoreceu a entrada de italianos na corte. E, nesse momento, houve um enfraquecimento do poder real. Então, era necessária a afirmação do poder do rei. E o que ele fez para fortalecer essa ideia de que ele era o único salvador da nobreza e da paz e prosperidade do reino dele. Ele utilizou a dança. Vou explicar mais à frente como. Opa. É por aqui mesmo. Até Luís XIII, o balé ele é um meio privilegiado de propaganda, e depois da autoridade real ser restabelecida por esse mecanismo do balé, o balé se transforma como uma afirmação de princípio monárquico em cerimônia da adoração da pessoa do rei e principalmente do seu poder. Então a dança ela começa a ser um símbolo do rei para mostrar que ele tem poder, que ele pode mandar, que ele pode reinar naquele período. Então a dança é utilizada fortemente dessa maneira. A principal característica do balé de corte é a ação dramática, e ele tem como ponto principal as suas formas geométricas. O balé de corte ele começou a ser desenvolvido como uma forma de ser vista de cima. Assim como o nosso desfile de carnavais atualmente, o balé de corte ele precisava ser visto de cima, então tinha arquibancadas muito elevadas, e essas arquibancadas possibilitavam a gente ver os bailarinos de cima. Então as danças tinham que ter uma geometria muito grande para que a gente conseguisse ver essa expressividade lá do alto. Por isso que eles eram movimentos muito rígidos, eles eram muito diagonais, muito geometricamente delimitados, para que ele pudesse ser bonito. Ele é caracterizado por pequenos deslocamentos no espaço, como nós vimos no vídeo, e inclinações de cabeça. Como eu disse também, ele tinha uma longa duração, porque ele juntava vários atributos da arte. E nesse período, a temática principal era a mitologia, que era muito presente naquele período, e a propaganda política. Ele era sempre feito com uma intenção, não era usado por acaso. E a partir de 1670, os amadores eles são eliminados do palco. Como eu disse anteriormente, a gente viu que no vídeo tinha 2 pessoas dançando e as pessoas ao redor assistiam, né? Na verdade, eu não lembro se no vídeo tinham pessoas assistindo, mas na foto que eu mostrei tinha pessoas ao redor assistindo. Por quê? Porque os amadores eles são expulsos do palco, eles não poderiam dançar. Quem poderia dançar seriam apenas os profissionais. Vou seguindo aqui. O principal balé que fixou o arquétipo do que seria o balé de corte naquele período foi o balé Conte de la Reine. O balé Conte de la Reine, traduzindo seria o balé cômico da rainha, ele foi muito importante naquele período porque ele era como se fosse quase a estruturação de um espetáculo. Ele era
mais delimitado do que as outras danças. E tinham gestos bastante valorizados. Os gestos eram mais valorizados do que a emoção. Por isso que os movimentos eram muito rígidos, delimitados naquele período. Posteriormente, o balé contemporâneo ele foi sendo aperfeiçoado em sua forma, ele foi sendo enriquecido, ele foi se tornando mais refinado e robusto. Porém, ele não saiu disso, ele não teve uma importância que evoluiu ele com uma profundidade para que ele continuasse existindo ao passar dos anos. Então, no final do século XVII, ele perde a sua força e ele cai, ele para de ser utilizado nas cortes. Isso aqui seria uma imagem do balé de Corpo de la Reine. Certo. Posteriormente, o rei Luís XIV, que é esse moço aí de vermelho, ele vai montar a primeira Academia Real de Dança em 1661. E nessa academia começa a existir um profissionalismo maior do que seriam as práticas da dança, das técnicas, uma afirmação definitiva do que seria o balé, do que seria o método de balé. E junto com ele, Pierre Duchesne, ele delimita o que é conhecido até hoje, utilizado bastante, inclusive é a base do balé, são as 5 posições: primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta posição do balé. Foi criado por Pierre Duchesne. Então, nesse momento, a gente tira o balé dessa categoria de divertimento da corte e passa a levar a dança para os teatros, para o público pagante. Então, ela tem uma transformação muito grande do que seria essa taxa corporal. Dando prosseguimento, a gente tem aqui, atualmente, fora o balé, que eu foquei bastante, mas era importante para a gente entender essa história, com a globalização e a evolução do homem nesse período todo, até hoje, houve o surgimento de novas danças. Os bailarinos, como eu disse no início do vídeo, os primeiros bailarinos, eles foram pegando atributos da cultura atual deles, do período em que eles estavam vivendo, das intenções que eles tinham em determinado período, e foi juntando danças com danças e experiências com experiências e foram formando novas danças. Então, essas novas danças, elas vão sendo surgindo até hoje. Hoje, eu coloquei uma lista aqui enorme de danças, mas ainda existem muito mais, que nem metade. Eu coloquei aqui as danças populares regionais, as danças cênicas, as danças de salão, as danças urbanas, as danças de matrizes africanas e indígenas, as danças circulares, a dança contemporânea, que é o nosso foco de hoje, o vogue, o funk, o jazz funk, e entre outras. Dentro do balé contemporâneo, agora que a gente já saiu um pouco do que seria a estrutura da dança em si, só aquela parte do balé, a dança contemporânea ela começa a se desenvolver a partir da década de 50. E ela vem como uma forma de driblar esses padrões das danças convencionais com o balé clássico e a dança moderna. Então, tudo que foi construído durante todo esse tempo, que era uma coisa muito rígida, muito desenhada, muito delimitada, muito certinha, ela passa a ser desconstruída com a dança contemporânea e ela passa a ser uma dança mais expressiva. Ela traz mais sentimento, ela traz valorização maior para a intenção do sentimento do que para o gesto. E um dos grandes nomes da dança contemporânea na atualidade seria o Laban, Rudolf Laban, vou falar sobre ele um pouquinho mais à frente, mas eu trago que antes disso, a dança no Brasil, separei alguns grupos mais importantes de dança, tipicamente não, a dança nitidamente dita contemporânea com grupos brasileiros. E temos aqui o Balé da cidade de São Paulo, temos o Grupo Corpo. O Balé da cidade de São Paulo ele foi criado em fevereiro de 1968 como corpo de balé municipal para acompanhar as óperas do teatro
e se apresentaram com obras de repertório clássico. E aí, em 74, sob a direção de Antônio Carlos Cardoso, assumiu o perfil de dança contemporânea que orienta sua proposta até hoje. E temos aqui o Grupo Corpo, que foi fundado por Paulo Pederneiras, em 1975, em Belo Horizonte, e o Grupo Corpo foi estreado no ano seguinte, sua primeira criação, Maria Maria, uma companhia de dança contemporânea brasileira de renome internacional, com vocabulário coreográfico próprio, que toma forma pela combinação de técnica clássica com uma releitura contemporânea de movimentos extraídos dos bailados populares brasileiros, que se transformam em uma marca registrada do grupo. Temos a Quasar Cid Dança. A Quasar é um veículo de manifestação artística que se expressa através da dança contemporânea, desenvolvendo uma proposta estética própria também e diversa. Ela foi nascida em 88, em Goiás, com o coreógrafo Henrique Rodovalho, que logo após tornaria-se residente e daria textura à companhia. Temos também a companhia de dança Débora Cooker, que em 94 a companhia subia a cena pela primeira vez no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e assim percorreu 4 continentes, apresentando-se em alguns dos palcos mais importantes do mundo. Com 3 espetáculos na bagagem e 7 em repertório, ao longo desses anos, a coreógrafa carioca e sua companhia figuraram com destaque em periódicos influentes. A próxima companhia que eu trouxe, repetindo a verdade, né? É a Companhia de Danças de Diadema. Criada em 95 por iniciativa da Prefeitura do município de Diadema e pela bailarina e coreógrafa Ivonice Satie, desenvolve, além do trabalho artístico, um projeto sociocultural, onde os bailarinos atuam com artistas orientadores do projeto Oficina, Difusão e Acesso à Dança. Ele destaca-se no cenário da dança pelo seu caráter inovador, atuando no ensino e na busca pela descoberta do corpo como uma forma de expressão junto à comunidade. E temos aqui como último grupo que eu trouxe, claro que tem outros, eu só trouxe 5 mais tipos relevantes atualmente. Foco Cid Dança. Temos aqui a Foco Cid Dança. A Foco Cid Dança, ela nasceu no Rio de Janeiro em 97, dirigida e coreografada por Alex Neural, na qual iniciou a pesquisa de suas primeiras obras coreográficas contemporâneas. No Brasil, a companhia viajou mais de 80 cidades, entre capitais e municípios do interior. No exterior, já levou sua arte também para o Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, Alemanha e Panamá. Dando prosseguimento, vamos falar um pouco de fotografia. Agora que a gente já delineou bastante a história da dança, e já entendeu como foi sua evolução até chegar aqui na dança contemporânea, que é o nosso foco de hoje, a gente tem que fazer agora o nosso diálogo com a fotografia. E eu trouxe um dos fotógrafos mais importantes do Brasil atualmente, que eu sou apaixonada, fico vislumbrada pelas imagens dele, que é o Sebastião Salgado. Então, vocês vão entender mais à frente o porquê que esse fotógrafo ele é tão imponente e expressivo em suas fotografias e por que ele foi um ponto norteador desse trabalho para a dança contemporânea. Então, eu vou falar um pouco sobre o fotógrafo, sobre o trabalho dele. Eu não vou conseguir mostrar para vocês todas as obras dele, porque são muitas. Eu vou focar mais e direcionar para que eu usei como base o trabalho de hoje. Temos aqui o fotógrafo Sebastião, com sua fotografia documental de um preto e branco puríssimo. Sebastião Salgado fotografa há mais de 4 décadas
os maiores horrores cometidos pela espécie humana e as grandes belezas naturais do planeta. Sebastião Salgado, ele é muito presente em causas sociais. Muitas pessoas falam que ele estetiza a pobreza. Só que ele fala que isso é uma grande bobagem, porque ele apenas fotografa a sua própria realidade. Sebastião Salgado, ele viaja muito para vários locais em que fatores sociais são muito presentes de forma muito intensa, como guerra, como trabalhos de extrema decadência, em lugares em que existe uma pobreza muito grande, em lugares que tem uma problematização do capitalismo muito presente, ele sempre está lá para fotografar com um olhar único. A gente vai entender mais à frente por que esse olhar dele é tão apurado, quando a gente vai ver a formação dele. O Sebastião Salgado, ele foi influenciado pelo pai a fazer direito. Ele não queria fazer direito, mas o pai dele queria muito que ele fosse advogado, então ele fez 1 ano de direito, mas depois ele saiu e começou a fazer economia. Economia era o que ele queria levar para a vida dele. Então ele começou a estudar economia, o que dá muito norte para ele do entendimento do que ele está fotografando. Ele consegue ter um olhar mais direcionado para a situação que ele está enxergando. Ele consegue trazer, além do visual que ele está vendo na situação, uma interpretação e uma tradução dessa situação para uma imagem fotografada de forma a expressar com intensidade, com vigorosidade aquele momento, aquela situação. Então, esse fator dele ter feito economia deu um norte muito grande para ele nesse quesito. Posteriormente, terminando seu doutorado, Sebastião Salgado, ele vai querer fazer engenharia mecânica, que não tem nada a ver com o pensamento todo, mas ele não chega a concluir. Mas nesse período em que ele está construindo a sua carreira, ele casa-se com sua esposa atual, que está presente com ele até hoje, que é arquiteta. E essa arquiteta, ela compra uma câmera fotográfica para fotografar, para usar como base de estudo, do estudo dela, né, como base de coleta de imagens do trabalho dela, e o Sebastião Salgado pega essa câmera e acaba se apaixonando por ela, então ele começa a incluir essa parte fotográfica em sua vida, e ela é presente até hoje, inclusive com uma força brutal. Antes de começar a falar de fato sobre os trabalhos dele, eu tenho que delimitar um pouco o que seria o fotojornalismo, né? O fotojornalismo, ele é definido como uma atividade que pode informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou marcar pontos de vista, e dessa forma também opinar, através da fotografia de acontecimentos e da descoberta de assuntos de interesse jornalístico. Eu vou colocar um vídeo para vocês agora, que conta um pouco sobre a trajetória do Sebastião. Ele está traduzido, ele está falando nesse momento em italiano, porque ele tem esse intercâmbio de Itália e Brasil, ele não é genuinamente brasileiro, então ele tem muitas entrevistas que ele está falando em italiano, tem muitas entrevistas que ele está falando em inglês, tem muitas entrevistas que ele está falando em português, mas nessa em específica ele está falando, se eu não me engano, em inglês. Achou aí, Roger? Só um momento. Qual que é? Ah, perdão. Ele está muito bom. Realmente para você. Só um minutinho, pessoal. Vou deixar vocês apreciando uma das imagens dele e eu vou colocar um vídeo para rodar, tá bom? Só um momento.
Bem-vinda, bem-vindo ao Camarote 21. O programa de hoje é inteiramente dedicado ao brasileiro Sebastião Salgado, um dos grandes nomes da fotografia. Ele que tem um jeito único de observar e retratar o mundo. Nestes mais de 40 anos como fotógrafo, eu conecto a minha vida com a história. E as minhas fotografias contam um pouco desses momentos que eu vivi. Essa é a minha vida. Retratos em preto e branco, que vão da beleza à brutalidade, marcam o trabalho de Sebastião Salgado. Além de fotografias exibidas mundo afora, o brasileiro tem a própria história retratada em um aclamado documentário. A nossa equipe foi ao encontro de Sebastião Salgado durante a Feira do Livro de Frankfurt de 2019, onde ele recebeu o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão. Tive a oportunidade de vivenciar e participar de muitas coisas que enriqueceram a minha vida. Não eram coisas que eu tinha que fazer, mas faria tudo de novo. Também em Estocolmo, na Suécia, o encontramos durante a abertura da exposição Gold, em setembro de 2019, ao lado da esposa Lélia, sua companheira de vida e trabalho. A exposição apresentou dezenas de fotografias, algumas inéditas, feitas por Salgado na mina de ouro de Serra Pelada, em 1986. Imagens feitas há mais de 30 anos e, ainda assim, atemporais. Na década de 80, em plena corrida do ouro no Brasil, mais de 50 mil homens trabalham em condições precárias na mina de ouro de Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo. Com uma picareta na mão, cobertos de lama, em busca de ouro e felicidade. No início, Salgado se sente hostilizado por parte dos garimpeiros, sempre desconfiados de pessoas de fora. Mas com o tempo, eles começam a enxergar o fotógrafo como um deles. Salgado não apenas fotografa, mas se submete às mesmas dificuldades que eles. Eu passei 35 dias lá. Morei com essas pessoas, dormia no mesmo lugar que elas, comia o que elas comiam, então me tornei parte do grupo. Desde de manhã até o final da tarde, eu estava com os garimpeiros e eles me autorizavam a fazer muitas fotos. Um ambiente também marcado pela violência. A polícia era representante do Estado. O trabalhador está segurando o cano da espingarda, mas o policial está com a outra mão pronta para apertar o gatilho e atirar nele. Nessa ocasião da foto, não aconteceu nada, mas às vezes eles atiravam, às vezes matavam. A história de Sebastião Ribeiro Salgado Júnior começa no dia 8 de fevereiro de 1944, em Aimorés, Minas Gerais. Filho mais novo e único menino entre 7 irmãs. Salgado se forma em economia no Espírito Santo, onde conhece Lélia. Os dois se casam, se mudam para São Paulo e se engajam no movimento contra a ditadura militar. Após terem amigos desaparecidos, torturados e assassinados pela ditadura militar, os dois decidem emigrar para a Europa. Em Paris, Salgado trabalha para organizações internacionais. Até que um dia, Lélia leva uma câmera fotográfica para casa e muda a vida de Sebastião por completo. A primeira foto que eu fiz foi em 1970, quando minha esposa comprou uma câmera para fazer fotos de arquitetura, porque ela estudava arquitetura na época. Foi quando eu fiz a primeira foto da minha vida. A partir do momento em que olhei através do visor da câmera, tudo se transformou na minha vida. Começamos a conversar sobre o assunto e então tive uma proposta para ir trabalhar em Washington no Banco Mundial. Discutimos por meses se eu deveria me tornar economista ou fotógrafo. Até que a fotografia ganhou, voltamos a Paris
e comecei minha vida como fotógrafo. Sou muito feliz por ter feito isso. I'm very happy with what I did. No início da carreira, Salgado fotografava de tudo: eventos esportivos, casamentos, no artístico. Afinal, a família começava a crescer com o nascimento de Juliano em 1974 e Rodrigo em 1979. Sebastião Salgado viaja diversas vezes à África a trabalho e lá se conecta ao continente de uma forma que muda para sempre o seu olhar fotográfico. A África é um continente muito próximo da América do Sul. You see, Quando se observa o mapa da África e do Brasil, eles se encaixam. in the map of Brazil, if they can match one to the other. Há 150 milhões de anos era tudo uma coisa só. África, América Latina, Antártica. Latin America, Antarctica, and plus. Além disso, entre o final do século XVII e o início do século XIX, milhões de africanos chegaram ao Brasil. Gave millions of Africans to Brazil. In a moment, we had A more população negra no Brasil era maior do que a de portugueses ou indígenas. A influência africana no Brasil é bem grande. and the influence of Africa in Brazil is quite big. That Por means isso, quando trabalho na África, me sinto em casa. I'm home. And for Para me, mim, a África é o mais is the sofisticado most dos continentes. sophisticated of all continents. We have 40 different Africas. We have as far as human. Temos 40 Áfricas diferentes. São tantas culturas, idiomas, aspectos humanos. Culture, language, aspects, human aspects, races, and A África é incrível, é fabulosa. Eu amo a África. Africa is amazing. It's fabulous. I love Africa. Nas diversas viagens ao continente africano, Salgado realiza cerca de 40 reportagens fotográficas. Em meados dos anos 80, ele acompanha a organização Médicos Sem Fronteiras até a região do Sahel, assolada por uma terrível seca que leva milhares de pessoas a fugir. Durante 18 meses, ele fotografa pessoas que fogem da fome e da guerra. A partir deste trabalho surge a ideia de um novo projeto, Êxodos. Salgado viaja pelo mundo retratando a situação de refugiados. O projeto Êxodos foi realizado ao longo de 6 anos em viagens por 40 países. Nas palavras de Sebastião, este livro conta a história da humanidade em trânsito. É uma história perturbadora, pois poucas pessoas abandonam a terra natal por vontade própria. Em geral, elas se tornam migrantes, refugiadas ou exiladas constrangidas por forças que não têm como controlar, fugindo da pobreza, da repressão ou das guerras. O que a sua biografia significa para o seu trabalho como fotógrafo? Considera relevante o fato de ter sido você mesmo um refugiado, de ter tido a experiência de ter que deixar o seu país? I was an activist. Eu era ativista político, um jovem de esquerda, muito ativista. Very activist. I made Vi pessoas na networks, prisão, estudei economia e ciências sociais. student in economy, social science. Quando saí do Brasil e no dia em que me tornei fotógrafo, tudo isso estava dentro de The mim. day that I became a photographer, all this was inside me. All Tudo this isso é a minha herança e foi vinculado à minha fotografia. Não é que eu seja ativista, fotógrafo social ou repórter fotográfico. Não é nada disso. A photo reporter. It's nothing of this. It's É porque eu amo fotografia. Porque fotografo o que eu acho importante do ponto de vista político e social. That was important politically, socially. É o que eu amo pelo que eu sofro. What I love, what I A minha fotografia é o meu modo de vida. É muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. É o meu idioma e durante todos esses anos eu venho contando as histórias que vivo através da fotografia. The story that I live through photography.
Em suas viagens, Sebastião Salgado sempre se deparou com muitas crianças, as maiores vítimas em situações extremas. Com o livro Retratos de Crianças do Êxodo, ele questiona como é possível uma criança sorridente representar o infortúnio mais profundo. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo e já volta com mais Sebastião Salgado. Até já! Certo, pessoal. Então, esse documentário, essa entrevista com o Sebastião Salgado já dá para ter um norte muito grande do que ele é, do trabalho que ele desempenha. Então, vou falar um pouquinho sobre as características do trabalho de Sebastião Salgado. Bom, o olhar do Sebastião Salgado, ele consegue ser muito documental, ao mesmo tempo jornalístico, e, ao mesmo tempo, junto com isso, ele consegue ser muito artístico. É isso que deixa as obras dele muito ricas e muito expressivas. É nesse sentido que eu trago ele como uma forma de associação com a dança nesse momento, porque ele consegue trazer uma expressividade que dá para fazer um proveito, um apoiado muito grande aqui nesse momento. As exposições do Sebastião Salgado, elas são muito imersivas. Atualmente ele está com uma exposição, se eu não me engano, em São Paulo, da Amazonas, que nesse período de trajetória dele, ele fotografou muitas tragédias, muitas situações sociais, e depois ele passou a fotografar muita natureza. Ele começou a ter um olhar muito atento à Amazonas. Inclusive, se a gente for investigar mais a história dele, a gente vai ver que ele foi um dos principais fundadores do Instituto Terra atual, que foi um projeto, e é um projeto, né, de restauração da fauna e da flora amazônica atualmente. Então, ele começou a ter um olhar mais apurado para a natureza, então ele sai um pouco dessa trajetória de fotografia social, não deixa de ser social também, né? Um fato importante desse ponto desse olhar que ele traz para a natureza é que os pais dele moravam numa fazenda, numa localização que tinha muito pasto, muita grama, muito verde. E aí, de tanto Sebastião Salgado fazer muitas viagens para suas fotografias, para elaborar suas novas obras, ele não consegue ter tanto acesso mais a essa casa do pai dele, por questão de logística, né? Então, quando ele volta, o pai dele está tão doente que ele não consegue mais cuidar daquele pasto todo, daquele espaço todo. Então, como uma forma um ato de desespero, né, no momento, de ver aquilo tudo que era a vida da família dele de forma decaída, muito seca, eles passam a trazer um esforço muito grande para fazer um replantio. Eles tinham uma expectativa muito grande de fazer um replantio de pelo menos uma parte do que era a fazenda antiga dos pais dele. E com o apoio de muitas pessoas que tomaram como deles também, uma forma de atribuir também a importância da participação da mão humana nessa restauração, eles conseguem fazer o replantio de boa parte desse reflorestamento. E esse projeto foi se expandindo cada vez mais, a precisou de mais e mais pessoas, e aí fundou-se a Fundação Terra. E essa Fundação Terra, ela hoje é uma das maiores, e é ela que faz a preservação da Amazonas hoje. Então, o Sebastião Salgado tem uma importância muito grande nesse quesito, e hoje ele direciona o seu olhar fotográfico para a natureza, que é bem diferente do que ele estava fotografando antes, mas isso não tira a força do seu trabalho. Uma das obras dele, uma das exposições dele que eu trago como ponto de estudo hoje, é a sua exposição Gold. A exposição Gold, ela tem como grande parte de composição de suas fotos um dos livros que ele compõe,
que é o livro Trabalhadores. Dentro de Trabalhadores, tem a categoria Serra Pelada. Na Serra Pelada, para quem não sabe, foi um dos maiores e mais famosos garimpos brasileiros e que ocupavam ao mesmo tempo muitas e muitas pessoas, tipo, muitas mesmo. Então, ao longo da década de 80, chegou a receber cerca de 80 mil trabalhadores ao mesmo tempo. Então, eles iam para essa serra com uma esperança de enriquecimento, eles iam em caravanas, apenas para o básico do corpo. E lá eles encontravam algum nicho de mercado, porque lá as regiões eram separadas eram dominadas por determinado, como que eu posso dizer, chefe, digamos assim. Então, eles entravam em algum grupo e aí, nesse grupo eles tinham a missão de procurar ouro. Então, eles subiam e desciam morros muito altos o dia inteiro, levando e carregando sacos, na esperança de algum daqueles sacos ter pelo menos alguma grama de ouro. E muitas das vezes, eles nem chegavam a encontrar nada. No fim do dia, eles tinham, junto com a equipe deles, eles poderiam abrir os sacos, e se algum daqueles sacos estivessem com algum fragmento de ouro, eles poderiam dividir entre a equipe deles. Então, eles iam nessa esperança de conseguir voltar para casa e trazer uma condição melhor para a família deles. Mas muitos deles, obviamente, trabalhavam de formas exaustivas e voltavam para casa desesperançosos por não terem conseguido. Que, obviamente, é um espaço muito, muito grande, que com as pessoas que ocupavam formaram um formigueiro humano muito extenso, que é o dessa foto que eu mostrei para vocês aqui, que aparece na entrevista, né, do Sebastião. Então, são muitas pessoas subindo e descendo o dia inteiro com um saco nas costas, dessa intenção de voltar para casa e trazer uma condição melhor para suas famílias com a riqueza que eles iam produzir aqui. Isso é muito triste, porque às vezes eles ficavam muito doentes, as condições da cidade lá de Serra Pelada eram muito decadentes, eram muito precárias. Então, muitos deles acabavam morrendo em condições de exaustão, então em condições de atrito com algum outro grupo. E como essa subida é muito inclinada, era um trabalho desconfortável, muito perigoso, porque se um lá em cima caísse, ele saia arrastando todos de baixo. Então, é algo que chama muita atenção. São muitas pessoas trabalhando nessa lama. Aqui é a exposição da obra Gold. Nessa coletânea, quem faz a curadoria... Né? As fotos de Serra Pelada, de Sebastião Salgado, que é fotografado em 99, e ele entra nesse ambiente e ele não fica apenas de fora fotografando, ele realmente imerge na situação que eles estão, eles se submetem à mesma situação que ele, às mesmas condições que ele, porque não só apenas o fotógrafo, ele tem o objetivo de trazer a realidade para as imagens dele. Então, como que ele vai trazer uma realidade que não é a dele de fato, sem ele emergir nessa realidade? Então, ele fica nesses lugares submetendo as mesmas condições que as pessoas, passando a adquirir confiança das pessoas que estão fotografando, porque não quer ser fotografado em qualquer momento, em condições de trabalho, por exemplo. Então, ele começa, no convívio com essa pessoa, a adquirir essa confiança, a ser um ser igual a ele naquele momento. Então, isso é muito importante para que ele consiga capturar o melhor das fotos que ele se propõe a fazer. Aqui, como eu estava falando da exposição, quem faz a curadoria das exposições do Sebastião Salgado é a esposa dele. Então, eles trabalham em conjunto para fazer tanto a elaboração das fotos como a curadoria das exposições e a criação dos livros. Voltando aqui atrás, eu vou falar um pouco para vocês do porquê ir a uma exposição Sebastião Salgado e não apenas ver pela internet.
né? As obras do Sebastião Salgado, ela tem uma riqueza de detalhe muito grande, porque ela é oriunda de um processo híbrido de captura. O Sebastião Salgado, por ele ter começado a trabalhar desde seu início com o negativo, então ele tem esse tradicionalismo na captura de imagens, que é muito forte. Para quem não conhece, a fotografia ela começa a partir de elementos sensíveis à luz, em que, em contato com essa luminosidade, provocavam manchas em alguns perfis. No início, ela foi à base de placas de hialureto de prata, e futuramente ela foi evoluindo para os filmes. Sebastião Salgado trabalha com esses filmes ainda hoje, por mais que ele pegue e trabalhe com uma câmera digital, o processo dele de revelação, de edição e de ampliação, ele passa por esse processo mais analógico. Ele fala em alguma das entrevistas dele que ele carrega diversos cartões de memória para onde ele vai, e no final do dia o assistente dele faz um processo agora que eu não vou lembrar qual que é, mas ele transforma essas fotos em filme, e a partir desses filmes ele consegue várias placas dessas fotos registradas por ele no cartão de memória. Essas placas passam a ser físicas. Nessas placas ele faz uma edição com o seu... Desculpa, pessoal. Faz uma edição com uma lupa, não é um processo digital, é um processo totalmente artesanal, e ele faz essa ampliação novamente para conseguir fazer o seu registro de fato, que vai ser a ferramenta de trabalho. Então, nas exposições do Sebastião Salgado, o nível de detalhe é muito maior do que se ele fizesse o processo totalmente pela forma digital. Ele trabalha muito o aspecto preto e branco, ele trabalha muito o aspecto granulado, e ele trabalha muito a luminosidade. Então, quando você vai numa exposição do Sebastião Salgado, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas de acordo com os artigos que eu li, ele traz essa aura imagética muito forte, porque ele trabalha com muitas linhas diagonais. Então, essas linhas diagonais favorecem para que eu termine uma imagem e já comece a analisar uma outra, como se uma imagem completasse a outra de forma contínua e que ela não tivesse nem início nem fim. Ela vai se intercalando pela forma do olhar dele, que ele fotografa com muitas linhas diagonais, e ele utiliza a regra dos terços. As regras dos terços, ela é um dos mecanismos de enquadramento, e Sebastião Salgado ele não reenquadra as suas fotos após a sua captura. Ele, da mesma forma que ele foi fotografado, ele é utilizado em suas obras. Então, ele não tem esse tipo de edição de reenquadramento. Então, da forma que ele foi visto lá naquele momento, ele é transmitido. Temos aqui a profundidade de campos. Para quem não conhece, na fotografia, a profundidade de campo vai delimitar o espaço e a sensação de profundidade que eu estou vendo ali. Então, se uma imagem ela é mais chapada, eu tenho a sensação de que os objetos atrás do objeto principal ele está mais próximo de mim. E quando ele está mais desfocado, ele está em menos evidência, eu tenho uma profundidade de campo maior. Isso tem influência direta da luz também. Então, o Sebastião Salgado trabalha muito bem essa luz. E ele até comenta em algumas entrevistas dele, inclusive no seu livro, Sal da Terra, que ele passa muito tempo observando a reação da luz naquele ambiente, que momento que ela se modifica, que horas que ela passa a ser um ambiente mais favorável para a captura de imagem que ele pretende. Então, ela é muito sensível. Ele consegue trazer essa sensibilidade porque ele observa muito bem as condições de captura de uma imagem. As principais obras de Sebastião Salgado, que são os livros, né, que tem as categorias das obras dele, são Outras Américas, feito em 86, Sahel, The End of the World, que é em 88, Trabalhadores, que é um ponto de pesquisa de hoje, que é onde eu pego as fotografias de Serra Pelada, que está dentro de Trabalhadores, mas dentro de Trabalhadores tem várias categorias de trabalhadores que ele trabalha também, inclusive é muito interessante dar uma olhada no livro, no filme Sal da Terra dele, que é um documentário feito pelo filho dele, que é cineasta.
ele fala muito sobre isso, então dá para ter uma profundidade muito grande dessa dimensão do que é o trabalho do Sebastião na obra Trabalhadores. Terra, que foi feita em 93, no mesmo ano de Trabalhadores, e Êxodos e Retrato, que foi lançado também no mesmo ano, em 2000. Então, uma das características mais fortes do Sebastião Salgado são essas. Eu quero que vocês observem muito essas fotos aqui, porque elas foram o ponto base da criação do seminário. Então, observe os detalhes do pessoal com sujo de lama, numa situação de exaustão extrema, muito atordoados, são homens que vão com a intenção de ter um retorno, e muitas vezes acabam se frustrados, né? Aqui, olhando de forma superficial e rápida, a gente parece que está olhando só para um monte de terra. Mas são vários homenzinhos minúsculos nessa serra pelada caçando ouro. Isso é de uma beleza grandiosa, porque, cara, parece um formigueiro de verdade. Tipo, de fato um formigueiro se a gente for analisar como um ser humano que é maior que os seres humanos, né? Porque os ser humaninhos lá na imagem do Sebastião Salgado, elas são tão minúsculas que elas desaparecem no meio dessa terra. Olha que fantástico. E essa foto de outras Américas é uma das fotos que eu trago também para nossa análise. Eu não sei trazer para vocês nesse momento a situação em que essa fotografia foi tirada, mas ela traz, pelo menos nas outras Américas, a situação dos imigrantes, que geralmente saem dos seus países, que estão passando por um problema político, um problema econômico, para o outro, e por que eu pego essa imagem? Ali no canto, tem uma pessoa carregando uma mesa, uma cadeira. Isso me chamou muita atenção. Eu não sei de fato por que aquela cadeira está ali, mas ela me chamou atenção e eu peguei ela como ponto também para nortear a linguagem. E eu andei pesquisando um pouco também, pode estar rindo da cadeira. A cadeira que eu usei foi essa aqui, que está contando um pé, mas eu fui dar uma pesquisada na simbologia da cadeira. Eu não sei se eu vou lembrar agora com muito afinco, mas ela traz sempre algo relacionado ao reconhecimento. Ou reconhecimento do seu trabalho, eu peguei ela na simbologia do que seria na aparição de um sonho, né? Então, se ela aparece, por exemplo, com você ocupando essa cadeira, quer dizer que você vai ter um reconhecimento dos seus esforços muito grande. Se outra pessoa ocupa essa cadeira, simboliza que você vai ter uma companhia agradável nos próximos meses, seja de relacionamento, seja de família. Então, tipo, a cadeira traz uma simbologia, sim, e eu quis trazer ela também como um símbolo para esse trabalho, que eu vou mostrar mais posteriormente. E a cadeira já apareceu em alguns outros trabalhos meus, como o Antônio, que eu tenho uma cadeira pequenininha, que eu desmonto ela durante o espetáculo. Então, tipo, é um ponto que eu acho esteticamente muito interessante e que tem um significado que ela pode vir a repetir em vários outros trabalhos. E também tem uma outra significação da cadeira, que eu não vou lembrar agora do fotografia, que eu não trouxe na apresentação, mas ela traz um símbolo de poder muito grande. Na origem da palavra cadeira, ela traz, se eu não me engano, a ideia de catedral, algo do tipo. E ela é utilizada como um símbolo de força, de poder, porque os reis ocupam sempre uma cadeira, sempre uma posição sempre uma pessoa que está numa posição de hierarquia social mais alta, ocupa um lugar de importância, de autoridade, ela tem uma cadeira para ela, como os reis tinham suas poltronas, por exemplo. Seus tronos, no caso, né? Beleza, agora saindo um pouco de toda a informação que eu trouxe, que eu sei que é muita coisa, mas falando um pouco sobre o processo criativo, que é o ponto principal do nosso diálogo de hoje. Eu trago a dança contemporânea, eu trago a fotografia de Sebastião Salgado,
e eu tento juntar tudo isso. Perdão, só um momento. Sempre que eu vou fazer algum processo criativo, eu gosto de fazer junção de alguns elementos. Uma vez eu participei de um workshop da Duda, workshop da Band Brito. E a Band Brito me falou uma coisa que eu achei fantástica, porque ela estava no momento que ela precisava dar uma inovada na sua movimentação. E ela pega um conceito que ela encontrou lá na fotografia e traz para a dança dela, que foi o minimalismo. Nesse minimalismo que ela encontra lá na fotografia, ela começa a pensar como que eu posso trazer isso para a minha movimentação, como que eu posso trazer isso para a minha dança. E ela começa a trabalhar nessa dança dela movimentos mais detalhados, mais mínimos, mais sutis, que enriquecem a coreografia dela, que traz mais corpo para a coreografia dela, porque muitas vezes a gente dança pensando no corpo todo, mas esquece que tem um dedo que pode se mover, se expressar, esquece que uma mexida no ombro pode fazer trazer uma relevância maior para essa estruturação do movimento. Então, ela traz essa junção da fotografia e da dança que eu achei fantástica. Então, sempre que eu vou trabalhar alguma coisa, eu tento casar com algo. No meu trabalho com o Antônio, eu trouxe uma relação que eu encontrei de uma apresentação, de uma exposição que eu encontrei em Recife, de várias portas que estavam na exposição, que foram talhadas por índios. Eu achei aquilo tão imageticamente interessante que eu pensei, nossa, eu preciso trazer isso para alguma composição de algum trabalho meu. Aí eu vinculei essa exposição das portas com o teatro e a dança. Juntando essas três coisas, eu consegui elaborar um espetáculo junto com a Maria Vieira. Um espetáculo muito rico em detalhes, muito rico em intercâmbio de artes, né? Que eu tento trazer aqui hoje também, fazendo esse vínculo da contemporânea com a fotografia de Sebastião Salgado. Então, eu passo por esse processo. Eu escolho um tema que eu acho interessante, eu quero trabalhar. Geralmente são temas que, na atualidade, estão fazendo algum sentido para mim, porque não adianta eu dançar algo que não é relevante para mim naquele momento, só por fazer. Então, precisa ter um sentido, então eu escolho um tema. Nesse tema, eu faço uma coleta de informações, uma coleta de arquivos. Nesse momento, eu separei a obra Trabalhadores, do Sebastião Salgado. Então, defini um tema, quero trabalhar a decadência humana, quero trabalhar esse sofrimento que, para mim, esteve muito presente nesse momento de pandemia, porque eu particularmente comecei a me sentir muito esgotado de tudo que eu faço. Eu comecei a tirar tudo que me dá prazer nesse momento de pandemia. Eu tirei a dança, eu tirei a fotografia, eu tirei o teatro, eu tirei meus momentos de lazer, eu comecei só a trabalhar e tentar passar por esse período de forma abatida, assim, e na intenção de que quando acabasse eu conseguisse retornar, como se tivesse pausado o tempo ali e retornasse ali como se nada tivesse acontecido. Porém, esse processo trazendo um desgaste tão grande, eu comecei a sentir uma angústia tão grande que eu senti que não tinha mais nada que me alimentava. Eu comecei recentemente a sair da psicologia comportamental e passei para a analítica. E na psicanálise, a minha psicóloga me falou, Carol, se você não voltar a fazer o que te alimenta, que no caso a dança, você vai entrar em depressão, porque você precisa trazer algo que te alimenta na sua alma. Você está fazendo só o básico para a sua sobrevivência. Então, por isso que essa obra do Sebastião Salgado de Serra Pelada, que traz uma decadência muito grande do trabalho, me chamou muita atenção. Eu sou ali no meio daquele todo, uma arraial de pessoas, em busca de algo que no final, talvez eu nem sei se eu vou alcançar, que no caso seria o fim da pandemia, que eu conseguisse retornar a fazer as coisas como se não tivessem acontecido. Para mim, estava sendo um tema muito forte nesse momento. Então, eu peguei essas fotos, selecionei as fotos que para mim eram mais relevantes e comecei a analisar e fazer uma observação crítica delas. O que dessas imagens são mais importantes e mais expressivas? No caso da fotografia de Serra Pelada, eu tenho a lã
Eu tenho o trabalhador que está com roupas básicas, porque o trabalho ali exigia que fosse prático. Eu tinha ali um cansaço físico muito forte. Eu tinha ali uma ausência de condições básicas de saúde, tanto que se você for investigar como era feito o trabalho naquela época, como era organizada a sociedade naquele lugar, você vai ver que tipo, as pessoas faziam filas quilométricas para ter um atendimento de saúde, porque lá era mínimo, era bem precário. O comércio alimentício também, às vezes as pessoas trocavam, sei lá, uma câmera fotográfica por um pedaço de carne. Então é algo muito pesado de se ver, então eu comecei a analisar essas questões também. Depois que eu analiso esses pontos fortes da minha coleta de arquivos, eu vou experimentar, eu vou sentir o meu corpo, como que eu posso expressar esses elementos que eu coletei em forma de movimento, como que eu sinto, o que eu sinto quando eu vejo essas coisas. Eu começo a tentar trazer para o meu corpo essa estruturação do que eu consigo absorver. Eu vou mostrar agora, fazer uma pausa nesse processo, para mostrar para vocês um dos coreógrafos mais expressivos para mim, dois, na verdade, que é o que está presente no filme Gago, Amor pela Dança, que é Ohad Naharim, se não me engano a pronúncia é essa, e o Butô. Eu vou mostrar um pouco dos dois. Primeiramente, eu vou mostrar só o Ohad Naharim, depois eu volto com a imagem para falar um pouco sobre, depois eu vou para o Butô, para vocês verem um pouco do que é o processo de experimentação, do processo de sentir, de coleta de informações que eu posso extrair do meu corpo. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês agora, para vocês terem essa noção desse processo coreográfico. Juku? Sakai Juku? Não. É o trailer Gaga, número 2, vídeo 2. Trailer Gaga. And the break of day, hey brothers. Instead of going back, just let it happen. Dance started in my life as long as I remember myself. גאון, כך הסתכלתי. The years in the kibbutz is something I always missed growing up.
We slept together, we washed together, we ate together. I don't think they've met someone that at such a late time in his life can still become a dancer. הופעה ראשונה מגיעים 100 איש, חלק יוצאים באמצע. עוד יום ועוד יום, ואין קהל. פרט משדר ביטחון מוחלט. כאילו זה פצצה, זה דינמיט. He's yelling at you during the performance. You're boring me. She would just jump on him and they were like passionate. To mourn a big loss and to dance, they don't contradict each other. I dance every day and I want everybody to do it. Do you want to dance? Então, pessoal, então, esse filme, eu inclusive recomendo bastante você assistir, porque ele mostra muito como é o trabalho do Harim, e ele tem um processo coreográfico que ele é muito sensorial, ele é muito expressivo, desde os mínimos detalhes na sua intenção, então ele é muito interessante a ser observado. Quem tiver a oportunidade de assistir, ele, acho que não encontra nos streamings, mas a gente pode alugar ele por alguns canais. Então, ele mostra muito como é esse processo coreográfico. Muitas vezes ele é muito penoso, porque no início a gente não tem muito norte, né? A gente começa um trabalho muito do zero. E é assim sempre em alguma experimentação. Quando eu começo uma experimentação, a sensação inicial é de que, tipo, velho, para onde que eu vou? Mas aí, com o pontapé inicial, com a inicialização dessa criação, tipo, isso aqui funcionou, acho que eu vou explorar mais para esse lado. Isso aqui eu nunca experimentei, será que conversa? Por exemplo, essa exaustão do corpo na fotografia que eu vi. Como que eu vou conseguir expressar isso numa dança? Aí eu começo a procurar elementos daquele trabalho, daquela execução daquele trabalho, que pode ser estetizado na fotografia. Então, eu começo a trabalhar aquilo, e às vezes, de tanto repetir, seu corpo cansa. E nesse cansar, talvez o corpo te traga uma outra solução que você não tinha pensado antes. Tipo, nossa, eu cansei e tipo, eu fiz uma coisa que eu não racionalizei. Talvez esse ponto que eu não racionalizei é onde eu começo a minha criação. Então, eu começo a ter uma organização dos meus movimentos que começam a me trazer um norte para eu coreografar e trazer uma composição coreográfica de fato para a minha obra. Certo. Falando ainda dessa questão da expressividade, eu queria mostrar mais um vídeo para vocês. Meu colega não está aqui, mas seria o vídeo do Butô. O vídeo do Butô, o trabalho do Butô, ele trabalha com a dança da morte. Eu trouxe aqui um livro que fala um pouco sobre o trabalho dele. Hijikata Tatsumi, pensar no corpo esgotado, que para mim faz total sentido nesse momento, nesse trabalho, esse corpo esgotado. A dança do Butô trabalha muito peso. A gente vai ver aqui agora no foto do lado. O peso é um fator muito importante para trazer algum sentimento e algum sentido, trazer uma expressividade no momento que às vezes o leve não traria. Então, o Butô, ele dialoga muito com essa questão que eu trouxe das vozes baixinhas salgadas, porque ela é muito decadente, ela traz um arquétipo, não é um arquétipo, ela foge, como eu disse, né? Ela traz uma essência muito pobre do ser humano. Pobre não no sentido de sem graça ou de sem atributos, mas pobre no sentido estético muito expressivo. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês, só para vocês terem uma noção, mais ou menos, que seria o trabalho do Butô. É o vídeo 1, pode. Consegue.
Então, como pode ser visto no vídeo, eles trazem uma expressividade, uma tensão muito grande, que ele é um dos dos modos de dançar que eu acho que é mais interessante, que mais dialoga com a proposta que eu trouxe hoje. E como eu disse em relação ao peso, que as danças traz, um dos dançarinos mais importantes para a história da dança é o Rudolf Laban, porque ele estruturou vários meios de composição de movimento. Estou trazendo ele nesse momento justamente para nortear esse processo de criação, porque a gente está fazendo um laboratório transformando em coreografia. O Rudolf Laban ele foi um dançarino coreógrafo, teatrólogo, musicólogo, intérprete, considerado como o maior teórico da dança do século XX e como é considerado o pai da dança teatro. Ele delimita 4 fatores do movimento, que seria espaço, tempo, peso e afluência. Na categoria espaço, ele delimita como direto ou indireto, o que seria um movimento direto ou indireto. Por exemplo, eu tenho esse copo nessa cadeira. Eu tenho várias formas de pegar esse copo. Eu posso pegar ele de forma direta, só vou e pego o copo, ou eu posso trabalhar de uma forma indireta. Eu posso fazer uma movimentação para pegar esse copo. Isso seria um movimento indireto. E dentro desses movimentos, dessa diferenciação de espaço direto e indireto, nós temos várias categorias também. Eu vou tirar um tempo aqui. Esqueci de chão. Nós temos várias outras dentro da categoria espaço, que seriam os níveis. Lá ele trabalha 3 níveis, que seriam um nível baixo, plano baixo, que é bem próximo ao chão, ou até mesmo no chão, movimentos de chão, que o contemporâneo traz muito, inclusive. O plano médio, que seria por aqui no meio do nosso corpo, onde eu posso movimentar por aqui. E o plano alto, que é da nossa altura mesmo, então até além. Então eu tenho esses 3 planos para trabalhar, além da expansão, da contração, que também faz parte da categoria espaço. Eu posso fazer movimentos expansivos ou mais contraídos. Dentro de espaço também eu tenho as direções, eu posso ir para frente, eu posso ir para trás, eu posso ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, então ir para uma diagonal. Dentro disso também temos as formas, o redondo, o reto, o curvo, o estreito, a forma larga e a forma angular. Como que eu posso entender isso de uma forma mais clara? Como, por exemplo, como eu disse aqui no movimento direto pegar a água, eu posso fazer um movimento indireto de forma redonda. Eu posso fazer isso daqui e pegar esse copo. Então, isso se configura como um movimento indireto redondo no plano alto, que é o plano que eu estou. Então, ele vai se juntando, ele te dá muitos panoramas para conseguir improvisar e construir formas coreográficas. E o tamanho, que é o pequeno, o médio e o grande, que casa muito com essa questão que eu falei da expansão e da contração. O movimento ele pode ser minúsculo aqui, só meu dedo está dançando, só minha mão,
ou ele pode ser grande, eu posso fazer movimentos muito mais elaborados e que ocupam esse espaço de uma forma maior. Esse desenho, que está aí do lado, em cima do Sebastião, quando eu falo, seria um mecanismo de tentar entender essa ocupação do espaço e de que forma o corpo se delimita nesse ambiente que o espaço ocupa. Atmosfera, segundo o Roger Thomas, que está aqui do meu lado, obrigada. Um segundo fator seria o tempo, que é o rápido, moderado ou lento, e ele pode ser súbito ou prolongado. No meu ato de pegar no copo, eu posso pegar esse copo rápido, ou eu posso demorar para pegar esse copo. E nesse processo de pegar meu copo de forma lenta, eu posso fazer várias coisas. Eu posso criar movimentações indiretas e curvas e lentamente para pegar esse copo. Eu posso ser súbito para pegar ele, ou eu posso ser prolongado, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. O peso, ele pode ser tonificado ou fraco, que seria referente ao que eu falei agora do motor, ou ele pode trazer uma carga de tensão muito grande e um peso no corpo, ele pode ser simplesmente leve, mais fluido, né? E a questão da fluência, o movimento ele pode ser contínuo ou interrompido. O que seria um movimento contínuo? O movimento contínuo, ele passa, estou dando o mesmo exemplo, né? Mas ele passa por essas condições de não ter interrupções, que ele anda, que ele passa, que ele vai, ou ele pode ser interrompido. Eu estou fazendo algumas coisas diferentes, de repente eu paro. Ou então, nessa pausa, eu já faço uma outra pose e paro também. Então, eu posso casar também o meu movimento contínuo com o meu interrompido. Eu posso casar o meu movimento contínuo com o meu curvo rápido e com o tensionado, com um peso muito forte. Então, essas atribuições elas vão se casando e elas vão se conversando para que eu consiga criar uma coreografia, e ela vai ser muito importante naquele processo que eu falei da experimentação, para eu conseguir dialogar tudo que eu coletei até agora para construir uma coreografia. Já acabei, inclusive. Aqui eu trago as referências, mas antes eu tenho que mostrar o resultado, né, desse mareado todo de informação, que foi o trabalho que norteou toda essa apresentação, que é a junção que eu faço da coreografia com o fotógrafo Sebastião Salgado. Vou deixar aí com vocês agora, e no final a gente tem alguns minutinhos para trocar uma ideia. E se tiverem alguma dúvida ou algum comentário, a gente está bem receptivo para dar um retorno, tá bom?
Bom, pessoal, esse foi o trabalho. Resultante de todo esse processo que eu comentei para vocês, o processo de criação e a fotografia. E, como eu tinha dito, esse é a 17ª ação do Reencontros Artísticos, e acho que ainda temos 4 para acontecerem, então eu peço que vocês acompanhem até a finalização desse projeto. E, se eu não me engano, a última ação vai acontecer dia 26, então acompanhem desde hoje até dia 26, ele vai ter 4 ações. E esse vídeo ele vai estar disponibilizado aqui no YouTube, né? No canal do Ponte Publicidade Livre. E é isso, muito obrigado. Eu sei que atualmente o pessoal está saturado de chamadas online, de vídeo ao vivo, então a gente entende que é um processo penoso, mas que aos poucos a gente vai saindo disso. Para quem não conhece a associação, a gente fica aqui na Avenida Progresso, na Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, 2 ruas atrás do Pretas. E aqui a gente desempenha um trabalho muito bacana de educação da sociedade em relação às várias artes. A gente tem aula de teatro, aula de dança, de audiovisual, temos de audiovisual e também de canto coral. Então, a gente está trazendo muitas linguagens, marketing digital também, danças urbanas, o balé contemporâneo e o balé clássico está dentro também da nossa programação. Então, se vocês puderem, tiverem a oportunidade de conhecer o espaço, venham até nós, a gente está de braços abertos, de portas abertas para recebê-los. Nosso espaço é pequeno, mas tem um coração gigante. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Eu espero que vocês tenham feito bom proveito do material.